A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Atos capítulo 15. Glória a Deus. Se puder abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 15. Eles fizeram um concílio. A liderança se reuniu para decidir o que é de toda a lei de Moisés que seria repassado para nós, os gentios, a igreja que estava começando. Então eles queriam repassar aos novos convertidos, gentios, que eles fossem circuncidados e também que guardassem toda a lei de Moisés. Você pode ver isso no versículo 5. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. E depois que eles se reuniram, Pedro deu o parecer. Ele diz no versículo 9 que Deus não fez distinção alguma, entre os gentios e os judeus, e que agora não deviam sobrecarregar os discípulos gentios com um jugo que nem eles e nem os seus antepassados conseguiram suportar. Está vendo? Olha o que ele está dizendo. Nem nós e nem os nossos antepassados puderam suportar. Ficar debaixo da lei, está vendo? Eles creem, no versículo 11, que tanto os judeus como os gentios serão salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles ouviram em silêncio. Aleluia! Então, Paulo e Barnabé falaram dos sinais e milagres que estavam sendo realizados no meio dos gentios. E eles, então, fizeram esse concílio e chegaram à conclusão, no versículo 19, que eles não deviam colocar dificuldades aos gentios que estavam se convertendo. Mas 3 coisas boas que ficaram da lei para repassar a igreja gentílica: que não se misturassem com alimentos oferecidos a ídolos, a imoralidade sexual, e animais misturados com sangue. Olha só que coisa tremenda, irmãos, não foi repassado a guarda de sábado, porque agora nós andamos no Espírito todos os dias com o Senhor. Entramos no descanso do Senhor. O Shabá não é um dia da semana, mas é o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4 diz que aquele que crê já entrou no descanso de Deus. Então todos os dias são sábado para a nossa carne e domingo da ressurreição para o nosso espírito. O Senhor não quer apenas um dia religioso que você vá na igreja, mas Ele quer que você ande com Ele dentro e fora, o tempo todo. Andar no espírito, orando em todo o tempo. Então essa é uma nova dispensação que não está circunscrita a momentos religiosos, mas sim um andar com Deus pela graça passo a passo, como a respiração. Não foi repassado o dízimo. É um bom preceito, amados, você separar uma parte do teu dinheiro para ajudar a obra missionária por amor, como filho, mas não como obrigação para ser salvo ou abençoado. Não por medo do devorador. Nós vemos 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, como que é a contribuição do Novo Testamento. Cada um contribua conforme propôs o seu coração. Deus trabalhando no coração da pessoa, Libertando da avareza, despertando a generosidade. Cada um contribua conforme propôs o seu coração, não com tristeza, Não por obrigação, nem por necessidade. Não forçado. Olha que coisa tremenda, amados. Então, nós temos no Novo Testamento que o Senhor incentiva que a coisa seja assim, Conforme Deus vai transformando o nosso coração, a nossa mente, nós vamos amando mais o Senhor, as almas, as vidas que precisam de salvação. Vamos amando a obra do Senhor. E isso desperta em nós um carinho, um amor pela obra missionária. Isso tem galardão diante de Deus, tem multiplicação. Não tem nada a ver com salvação, com ser abençoado. Porque isso Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Nada pode ser acrescentado ao estar consumado. Não precisamos de sacrifícios, A Bíblia diz lá em Hebreus que onde o pecado já foi pago, não há necessidade de sacrifício. Então qualquer tentativa de obter o favor divino, de tentar ser aceito por Deus ou abençoado por Deus, que não seja o sangue de Jesus, é abominação. É pisar no sangue de Jesus, é voltar para a antiga aliança. Pedro diz, olha, ninguém conseguiu. Nem nós, nem nossos antepassados, porque vocês não vão se colocar debaixo da lei para tentar ser salvo. Agora, se como filhos vocês querem fazer a vontade de Deus com alegria já, uma fé esclarecida já, depois da cruz, Depois da cruz, por amor, eu compreendo que como filho eu quero participar do reino de Deus, eu quero contribuir com alegria, com amor, com generosidade. Sim,
pensando assim como filho, salvo em Cristo, se vendo em Cristo agradável a Deus, como diz Efésios 1:6, aceito no amado. Vendo em Colossenses 1:12 que em Cristo eu sou digno, merecedor, idôneo. Então, quando eu tenho uma fé esclarecida, eu tenho esse fundamento, que ninguém pode pôr outro fundamento, amados. Ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus Cristo, João 14:6. E o fundamento é este, que Cristo na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus e nos dá gratuitamente a salvação e a bênção. O Senhor nos dá o direito, né? O Novo Testamento nos dá o direito de vencermos os efeitos da queda gratuitamente. Entende? Jesus pagou, e o pagamento dele foi satisfatório, completo, total, final. Nada pode ser acrescentado ao testamento, nem adulterado, né? O que vemos é que Jesus pagou para que você seja salvo, abençoado, curado, próspero. Então isto é um presente de Deus, não pode ser comprado. Ou você recebe através da fé, como diz Romanos 5:1-2, que você tem acesso a essa graça pela fé, ou seja, você depende do que Cristo fez para ser aceito por Deus e abençoado por Deus. Agora, se você tentar por obras, você vai fazer como os judeus que foram rejeitados porque tropeçaram na pedra principal. Quando eu tento ser aceito por Deus por obras pessoais, eu estou voltando à antiga aliança e dizendo que Cristo não é o meu Salvador e Senhor. Isso é idolatria, isso é heresia, isso é abominação a Deus. Não havia outro jeito de sermos reconciliados com o Pai, sermos salvos e abençoados, senão através da fé no Senhor Jesus Cristo. Quem mudar isto está saindo fora do cristianismo, está saindo fora da aliança e da salvação. Não há outro meio. Então, quando alguém te coloca debaixo da lei, ou quando alguém diz que através das suas obras você pode ser aceito ou abençoado, esse é um maldito. Lá em Gálatas capítulo 1 diz que se alguém pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Então é muito sério, irmãos, perder tão grande salvação e ser amaldiçoado por renegar a graça, por tentar acrescentar a graça às obras pessoais para ser aceito e salvo. Agora, vamos para a moderação. Por um extremo, vemos aqueles que estão tentando alcançar o favor divino com dinheiro. Pedro disse lá, em Atos 8, você e o seu dinheiro para o inferno, se você pensa que pode comprar as coisas de Deus com dinheiro. Então, esse é um extremo, irmãos, o comércio gospel, a tentativa de obter o favor divino com sacrifícios financeiros, com compra de objetos ungidos, com tentativa de alcançar o favor de Deus por aquilo que você dá a Deus. Isso é um extremo. E outro extremo é, já que eu sou filho, eu sou igreja, né? Eu não preciso contribuir com nada, que todas as igrejas fechem, que todas as portas fechem. Irmãos, isso também é outro extremo satânico. Porque a igreja é uma ideia de Deus. Ali tem gastos, tem custos. E se nós não contribuímos com a obra missionária e a igreja fechar, o que adianta dar comida para os pobres? Isso é importante, em segundo lugar. O que adianta você investir todo o seu dinheiro nos pobres e parar a pregação do evangelho? Na verdade, a coisa mais importante na terra é a pregação do evangelho. Judas, em um instante, ele falou assim, quanto vocês me dão, sacerdotes, para eu entregar a Jesus? Olha, hoje o pastor diz, se vocês me derem esse tanto, eu vou orar, vou subir no monte, vocês vão ser abençoados. Isso é o evangelho de Judas. Em outro lugar, Judas, quando viu aquela mulher lá em João, né, lá no João capítulo 9, ela pegou um perfume caríssimo, irmãos, e derramou aos pés de Cristo. E Judas, que estava interessado naquele dinheiro, que ele tinha a bolsa, né, ele pegou e disse assim, se essa mulher me desse dinheiro para mim, eu ia dar para os pobres, né, eu ia gastar tudo com os pobres. Que mentiroso. Eu falei João 9, mas é João 12, versículos 5 e 6. Está escrito que Judas ele não estava se importando com os pobres coisa nenhuma. E o que ele queria era pegar para ele. Então essas pessoas que dizem, eu não vou ajudar a obra missionária, eu vou ajudar os pobres. Na verdade não ajuda ninguém. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão avarentas, egoístas, amantes de si mesmo. O que vemos hoje, amados, é que o diabo tem levantado pessoas, os desigrejados, para tentar fechar todas as igrejas. Eles pensam que estão trabalhando para Deus, mas na verdade eles estão perseguindo a igreja. Eles já têm 7, né? Muitas vezes eles têm 7, eles largaram a igreja e agora estão combatendo a igreja e dizendo que são melhor que a igreja. Eu sou igreja. Não, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja.
Então essa pessoa diz, eu e Deus, eu sou igreja, eu não preciso me reunir com ninguém, mas Hebreus 10:25 diz, não deixe de congregar, né? Então a igreja é uma instituição de Deus, onde o povo se reúne, ali é louvado, é pregada a palavra, evangelizado. Isso é uma coisa muito importante, nós vemos isso acontecendo. Então podemos perceber que uma pessoa não está numa seita, numa heresia, pelo fruto. Você conhece uma árvore pelo fruto. Como você sabe que a pessoa está com um relacionamento correto com Deus? Porque ela está alcançando uma lucidez espiritual, uma mentalidade bíblica. Ela está desenvolvendo realmente um amor por Deus e pela obra missionária, pelas vidas perdidas. Quando a pessoa ela realmente está dentro de um ensino correto, numa visão correta, com o espírito correto, é como a oferta de Abel que será aceita. Mas a oferta de Caim não foi aceita porque o coração dele não estava correto. Deus diz, olha, se o teu coração não está correto, nem oferte na casa de Deus. Primeiro perdoe essa pessoa, busque uma reconciliação, se for possível, para agora, ou vá intercedendo por ela, abençoando ela em oculto, né? Para que a tua oferta seja aceita. Então, relacionamentos quebrados, irmãos, é uma coisa muito séria. Quantas pessoas que estão na igreja, amados, que não estão alcançando uma lucidez? Se fizer um teste psicológico, não passa. Tem pastores aí, amados, que são tão fanáticos, que são tão hereges, que se fizer um teste psiquiátrico com ele não passa em teste de sanidade mental. O que vemos aí é cegos guiando cegos, pessoas que ou estão no extremo doentio de tentar comprar o favor e a salvação de Deus por dinheiro, ou no outro extremo da avareza, não vou dar nada na obra do Senhor, eu sou igreja, eu não vou ajudar coisa nenhuma, não quero saber. Mas escute, irmãos, agora está a moderação, aquele que dá com alegria, que vai ter galardão, que ama o Senhor e a obra missionária. Eu espero que você esteja entre esse grupo tão pequeno de pessoas que estão alcançando sabedoria espiritual.